Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha comigo as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre nossa edição é o repórter Rafael Oliveira, de Brasília. Termina hoje no TST Congresso Internacional, que promove debates sobre os desafios do trabalho na era digital. E no programa de hoje tem reportagem especial. Vamos falar sobre relações de trabalho no mercado da moda. Se liga, o Trabalho e Justiça já está no ar. Hoje é o terceiro e último dia de debate sobre relações de trabalho na sociedade contemporânea em Congresso Internacional que está sendo realizado no TST. Especialistas do Brasil e do mundo discutem temas como pejotização, o futuro das profissões e inteligência artificial. O repórter Rafael Oliveira tem as informações. Transformações tecnológicas e os desafios das relações de trabalho. Esses foram os principais pontos debatidos durante o evento. Na abertura, o presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Vieira de Mello Filho, destacou que o encontro é um espaço de reflexão sobre as transformações históricas no mundo do trabalho. Ele também falou sobre a necessidade de regulação para evitar a superexploração. Nós precisamos efetivamente de saber quais são as perspectivas quanto ao trabalho humano, porque o trabalho vem sofrendo transformação desde o século XIX. E a regulação foi construída justamente para evitar uma superexploração do trabalho humano. E nós sabemos que as formas de trabalho vão mudando, mas o trabalho humano ainda existe, ainda é fundamental, e ele precisa ser tratado com decência e dignidade. E precisa haver uma regulação do capital para que ele não seja exploratório. Para o diretor da Enamat, ministro do TST, Augusto César, o avanço da inteligência artificial e das plataformas digitais exige diálogo e compreensão do novo cenário para evitar retrocessos nas relações laborais. Preocupação de trazer congressistas, professores, trazer estudiosos, pesquisadores de alguns estados, de alguns outros países que estão vivenciando esses mesmos problemas, essas mesmas dificuldades e tentando regulamentar essa matéria da forma mais interessante para a sociedade, de forma que isso não gere precarização do trabalho, isso não gere o aviltamento da dignidade da pessoa humana. No segundo dia de programação, os painéis abordaram temas como governança algorítmica, subordinação tecnológica, pejotização e trabalho em plataformas digitais. O professor da Universidade de Coimbra, em Portugal, João Leal Amado, comentou a importância do reconhecimento do vínculo de emprego e lembrou que na União Europeia, uma diretiva em vigor determina que a Justiça analise os casos com base no princípio da primazia da realidade. Eu acho que o caminho, segundo pelo menos essa diretiva, tende a ser o de reconhecer que esse discurso que as plataformas muitas vezes utilizam, que não têm trabalhadores, só têm parceiros, colaboradores, autónomos, que não corresponde à realidade. E para a Justiça do Trabalho, na Europa, como eu creio que aqui no Brasil, o que interessa é a realidade, não é o nome da coisa, é a coisa mesmo. E, portanto, eu creio que a tendência vai ser complexa, vai ser demorada, mas penso que o direito do trabalho não pode viver de costas para estes milhões de trabalhadores. Nesta quarta-feira, o Congresso será encerrado com painéis sobre os desafios internacionais do direito do trabalho e os limites da governança algorítmica. Durante o evento, também foi lançado um livro da coleção Enamat, com estudos sobre temas contemporâneos das relações de trabalho. Para a servidora do TST, Renata Queiroz Dutra, a organização do evento acertou na escolha dos temas discutidos. O Congresso Internacional organizado pela Enamat teve muitos méritos. Acho que o mais importante é ter trazido temas urgentes da regulação social do trabalho, a partir de uma perspectiva interdisciplinar, a partir da experiência do direito comparado, permitindo, assim, verdadeiros diálogos, que trazem acúmulos, abrem caminhos, permitem reflexões sobre temas urgentes mesmo no contexto brasileiro. O congresso foi transmitido ao vivo pelo canal da Enamat no YouTube e reuniu representantes do sistema de justiça, da academia e da sociedade civil.
O Observatório do Trabalho Decente do Poder Judiciário é um instrumento para garantir que quem trabalha possa exercer sua atividade com dignidade. Nesta semana, o grupo de trabalho responsável pelo observatório se reuniu pela primeira vez para discutir e monitorar políticas e práticas relacionadas ao trabalho decente, além da jurisprudência a respeito do tema. A iniciativa segue o conceito de trabalho decente, formulado pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que diz respeito ao trabalho produtivo que deve ser remunerado de maneira adequada e feito em condições de liberdade, equidade e segurança, assegurando ao trabalhador uma vida digna. O Observatório do Trabalho Decente do Poder Judiciário foi criado em novembro de 2025 e conta com representantes de centrais sindicais, confederações empresariais, movimentos sociais, instituições acadêmicas e organismos internacionais. A abertura contou com a participação do presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Edson Fachin, e do presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Vieira de Mello Filho. Reportagem especial. Estilo, cor e tecido ditam tendências no mundo todo. O mercado da moda movimenta uma extensa rede de trabalho, desde a produção até as passarelas. Ainda sem legislação específica, a indústria da moda movimenta mais de 200 bilhões de reais por ano no Brasil. Embora parte dos profissionais desse meio tenha carteira assinada, uma grande parcela atua de maneira informal, sem a proteção trabalhista. E é isso que a repórter Sofia Elizabeth Vieira conta pra gente na reportagem especial de hoje. Vamos ouvir. Fim do desfile de outono em Brasília. Os aplausos terminam e as luzes começam a se apagar. Estilistas e modelos adiantaram o que vai ser tendência. O branco vai ser a cor de 2026. Calça de cós baixo, 2002 voltando com tudo. Linho e algodão vão ser a principal aposta para esse ano. O relatório State of Fashion da consultoria McKinsey estima que a indústria da moda representa cerca de 2% do PIB mundial. Só em 2024, o setor movimentou, aqui no Brasil, 215 bilhões de reais, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção. Nesse segmento, cada vez mais influente no mercado global, existe uma complexa rede de trabalho, e para tentar garantir os direitos de todos os envolvidos, foi criado até um novo conceito, o Fashion Law, ou o Direito da Moda, como explica o presidente da Comissão de Direito da Moda da OAB do Distrito Federal, o advogado Gabriel Girão. O direito da moda surgiu em 2012. Esse termo foi forjado pela doutora Susan Scafford no Instituto Fashion Law, em Nova York, para que dali ela pudesse brigar para que fosse uma cadeira oficial. O advogado acrescenta que o setor ainda precisa de regulamentação, inclusive no que diz respeito às relações trabalhistas. Nós temos pouca legislação que regula o setor da moda e nós temos sempre que nos socorrer em várias legislações, em que pese a gente tem trabalhado, né, nessa questão de mandar projetos de lei para regulamentar aí a profissão do modelo, do personal stylist. Enquanto isso, o mercado se protege com normas já existentes. A Lei de Direitos Autorais 9.610 de 1998, por exemplo, é a principal garantia para o uso da imagem. E para outras funções, a consolidação das leis do trabalho é uma referência, segundo destaca o advogado Gabriel Girão. A CLT é utilizada constantemente para a gente forjar um contrato seja com design, seja com o modelo, mas nem todos os direitos que tem na CLT são usuais para essa categoria. O modelo Renato Petit, que trabalha há mais de 20 anos nesse mercado, conta que, ao longo do tempo, aprendeu a fazer valer os seus direitos. Eu já fiz um contrato onde eu não sabia que eu ia ter que ficar nu, e eu não li, porque se eu tivesse lido eu saberia. É bom ler justamente para você se assegurar. A imagem é o nosso principal recurso, principalmente do ator, do modelo, né? Então a gente usa a nossa cara, tem que ser autorizado. Para as agências, a ausência de regulamentação própria é um desafio, sobretudo para a contratação de pessoas em determinadas funções. É o que destaca Pedro Abdala, CEO da agência Tree Models de Brasília.
quando vocês falam de CLT, até é difícil contratar alguém para trabalhar numa agência porque não tem uma legislação, não tem uma função em que eu coloque na CLT que trabalha com moda ou agência de modelos ou coisa do tipo. Então, com certeza, mudaria, acho que o mercado, assim, seria uma virada de chave. O modelo Renato Petit concorda. Ele acredita que o setor está mais profissionalizado, mas ainda tem muito a evoluir. Hoje é mais humanizado, vamos usar essa palavra. Antigamente a gente era muito objeto. Anda, respira, come, fala. Hoje não, você tem uma liberdade melhor. Eu vejo um mercado de mais oportunidades, eu vejo um mercado que é mais acessível. A gente está quebrando alguns padrões. A edição de hoje termina aqui. Muito obrigado pela audiência. O Trabalho e Justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Renata Soares, produção de Ana Luísa Badu e Milene Teixeira, colaboração da estagiária Sinara Lopes, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Eduardo Miranda e Rafael Feitosa. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tugnoli e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Até a próxima. Tchau. Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.